Boa noite, pessoal. Ei. Vamos lá, vamos chamar os seguidores. Oi, amor. Ó, Verinha, Karen, boa noite. Vamos lá, meninas. Boa noite, manecas. Bora. Tá tudo bem aí com microfonia? Tudo certo? Aí. Então tá, né, gente? Vamos para mais uma live, então, nosso bate-papo consciente de segunda, né? Onde eu vou trazer sempre assuntos dentro dessa parte do nosso corpo somático, dentro dessa parte de autorregulação corporal, sobre essa parte de como que esse corpo, né, somático, acontece tudo junto, esse corpo soma, corpo, mente e emoção, para que a gente possa ter, boa noite, Thiago, para que a gente possa ter uma maior consciência, né, desse nosso corpo, esse corpo soma. E hoje eu vim trazer, gente, um assunto que é a respiração. Na realidade, a respiração é o nosso fio condutor do projeto Corpo Consciente. Quem pratica comigo sabe. E é algo que a gente tem que trazer aqui para falar. Que é algo que, por mais que todo mundo esteja falando, sempre tem algo, uma maneira diferente de trazer, que daqui a pouco chega aí e traz uma reflexão diferente. E como vocês sabem, gente, eu sempre gosto de trazer os assuntos de uma maneira assim poética, de uma maneira que nos traga uma reflexão um pouco mais profunda. Uma maneira que traga essa respiração arquetípica do que significa respiração. E aí quando a gente traz respiração, a gente percebe que na minha cabeça a primeira coisa que vem é vida, né? Vida é o momento que quando a gente começa essa vida, a gente já tem essa conexão da respiração, né? Através da respiração da nossa mãe. E quando a gente sai daquele corpo interno da barriga da nossa mãe e vai para a vida, esse movimento de sair do interno e ir para o externo, é quando começa a nossa primeira inspiração, né, com os nossos pulmões. Então a gente sai da barriga da nossa mãe, tem a nossa primeira inspiração, e ao longo da nossa vida, ao longo da nossa vida de inspirações e expirações, a gente termina a vida com a nossa última expiração. Então é a inspiração inicial, a expiração final, essa que são o caminho da vida, ela se baseia nisso. E aí quando a gente pensa no que a respiração significa, ela significa isso, a nossa relação do nosso mundo interno com o nosso mundo externo. Quando a gente começa a olhar de uma maneira mais metafísica para essa respiração, a gente compreende que para essa respiração estar boa, fluindo, e aí eu digo assim, as questões que a gente pode ter de alergia, de pulmão, de dificuldade de inspirar e expirar, falam muito sobre as dificuldades que a gente tem com o mundo lá fora. Porque é essa respiração que traz o nosso mundo interno ao mundo externo. Então, se a gente tem alguma dificuldade com o mundo lá fora para lidar com alguma questão, se a gente está passando por fases que a gente tem essas dificuldades maiores, vocês vão perceber que a respiração de vocês vai ser influenciada. E aí, gente, quando a gente fala de respiração,
A gente compreende, né? Às vezes quando eu falo para os meus alunos, vamos começar a respirar. Alguns dizem, mas eu já estou respirando, senão eu estaria morto, né? E sim, a respiração, ela é algo autonômico, é algo que não passa pela nossa consciência. Ela acontece naturalmente, sem a gente precisar pensar que a gente tem que inspirar, que a gente tem que expirar. Mas essa respiração que acontece automaticamente, ela é uma respiração para fazer a nossa sobrevivência. Não quer dizer que essa respiração seja ideal. Lembra que o nosso corpo, ele tem hierarquias de atenção para lidar com a sobrevivência desse corpo. Então, assim, se você está respirando, mesmo que seja uma respiração curta, uma respiração inadequada, mas que está fazendo com que você sobreviva, o corpo não vai dar bola para isso. Só que mesmo assim, essa respiração curta, essa respiração inadequada, pode ser que esteja fazendo várias desorganizações fisiológicas do seu corpo. E a gente vai ver hoje isso. Então, a respiração é uma das ferramentas, e se eu não digo, é a principal ferramenta que a gente consegue, através da nossa intenção, através do nosso controle, modificar todo o nosso organismo. A gente consegue modificar as nossas emoções, a gente consegue modificar a bioquímica do nosso corpo, a gente consegue modificar as nossas contrações e contraturas musculares. Então a respiração, gente, quando a gente fala de ferramentas de autorregulação, ela é a principal ferramenta, respiração. E aí vocês podem estar se perguntando, mas Lu, se é algo tão natural do ser humano, se é algo tão orgânico respirar, por que que a gente deixa de ter uma respiração satisfatória? E aí é isso que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer algo assim bem simples da nossa vida hoje, diária, que faz com que ao longo da vida a gente vá parando de ter uma respiração realmente profunda, uma respiração que seja potente, né? Essa respiração que a gente tanto quer. Uma das primeiras coisas, gente, que a gente tem que olhar são as nossas emoções, tá? Os primeiros momentos da nossa vida, e se você olhar um bebezinho, o bebezinho respira lá com todo o abdômen, ele tá fazendo aquela respiração profunda, aquela respiração diafragmática. E quando eu falo respiração diafragmática, é aquela que na inspiração a gente infla o abdômen e na expiração a gente desce, entra para dentro aquele abdômen. E percebe o quanto o bebê ele faz isso naturalmente. Só que ao longo da vida, quando a gente vai tendo as nossas emoções e a gente ainda não tem uma capacidade cognitiva para lidar com aquelas emoções, um dos primeiros reflexos do corpo é trancar a respiração. Eu tenho um livro que mostra toda a imagem do corpo no reflexo do susto. E a primeira coisa que acontece, ele tranca. Então, gente, as emoções ao longo da nossa vida que a gente não traz movimento, elas vão trazendo essas prisões no corpo. E aí a gente tem que entender que o nosso corpo ele tem duas pulsações básicas, uma pulsação vertical e uma pulsação horizontal. Porque o nosso corpo expande tanto de cima para baixo, que é esse desenvolvimento que a gente faz enquanto feto céfalo-caudal, e na realidade ele também faz esse movimento de fora para dentro e de dentro para fora. E quando a gente tranca o nosso diafragma, percebam como se fosse um tubo, uma pasta de dente, que a gente aperta aqui, o nosso diafragma. Então a gente faz com que a pressão lateral de dentro para fora não consiga existir e nem essa pressão vertical. E o que que isso faz, gente, no nosso corpo? A gente tem que entender que o nosso corpo, eles são várias bolsas, tá? E vamos pegar 3 principais bolsas aqui que a gente consegue perceber, ó, cavidades, a nossa cabeça, o nosso cérebro. Depois a gente vem para essa turma aqui, ó, a nossa caixa torácica, onde a gente está aqui com os nossos pulmões, o nosso coração. Depois do diafragma, a gente tem todo o nosso balão abdominal, onde a gente está, a maioria também, outros diversos órgãos que a gente está e que está aqui, nossa energia vital. Então, cada uma dessas caixas,
a gente tem um tipo de pressão. E tem um tipo de pressão que é saudável para o corpo. O corpo, para ele estar funcionando, cada um desses compartimentos, eles têm que estar numa certa pressão. E quem é que comanda a pressão desse corpo? Essa respiração na vertical. E aí é quando eu trago para vocês que a gente tem mais do que o diafragma. O nosso diafragma, ele sim é a nossa musculatura principal, responsável pela nossa respiração. Só que a gente tem estruturas no corpo que, através daquele tecido conectivo que eu falei em uma das nossas aulas, que é a nossa fáscia, e que eu mostro para vocês através aqui dessa gelequinha. Então imaginem, gente, ó, deixa eu pegar, essa aqui é a nossa fáscia, tá? Quando a gente tá lá sendo formada na barriga da nossa mãe, ela tem uma ligação, essa parte aqui, ó, do topo da cabeça até o nosso assoalho pélvico. É uma linha profunda do nosso corpo que tem ligação. E aí o que que acontece? Cada uma dessas estruturas, que é aqui a nossa tenda do cerebelo, nosso assoalho da garganta, a nossa entrada aqui, nossa caixa endotorácica, o nosso diafragma e nosso assoalho pélvico, ele é ligado por essa fáscia. E aí, quando a gente respira, gente, essa mudança de pressão entre as estruturas do corpo, elas se dão por essas estruturas que fazem o papel de diafragma e que são ligadas por essa fáscia. E aí, gente, então assim, para compreender, para a gente ter uma respiração que esteja funcionando nesse corpo todo, a gente precisa estar com essas estruturas pulsando. Porque assim como o diafragma, quando a gente inspira, ele desce, quando a gente expira, ele sobe, isso faz com que a mudança de pressão aconteça e as colunas todas do corpo estejam funcionando e passe os nossos nutrientes, passe o nosso sangue, passe o oxigênio entre as células. A gente precisa disso. E se alguma parte do nosso corpo não está pulsando, alguma parte pode ser que fique sem essa oxigenação. E o que acontece se fica sem essa oxigenação? Pode ser que a gente tenha processos inflamatórios. Então, muitas vezes, alguns processos inflamatórios que a gente tem vêm dessa falta de oxigenação, dessa falta de movimentação das estruturas que reorganizam todo o pH desse corpo. Então percebam o quanto a respiração, quando a gente começa a entrar um pouquinho mais fundo, a gente não fica só nessa respiração que a gente conhece, que é peito e abdômen. E não entra só nessa estrutura que é o nosso diafragma. A gente começa a entender que muitas estruturas do corpo e o corpo inteiro está nesse processo de respiração. Então, como eu falei, gente, a emoção é um dos processos que faz com que a gente pare de ter essa respiração tão fluida. E claro que um dos processos que eu sempre recomendo, quando a gente sente que tem emoções que a gente não deu fluxo, emoções muito estagnadas, e a gente pode perceber isso quando a gente tem pensamentos recorrentes em coisas que já passaram há muito tempo e a gente continua pensando, são emoções que a gente não deu fluxo. Então a gente precisa procurar uma terapia, a gente precisa procurar ferramentas terapêuticas para que essas emoções dêem fluxo. E através do corpo a gente precisa trazer movimentos que mexam nessas principais couraças, movimentos que mexam nessa couraça peitoral, onde a gente guarda muita mágoa, movimento desse, que é onde a gente mexe abdômen, nossos órgãos, onde a gente guarda muito medo. Então, quando a gente traz um trabalho corporal, quando eu digo que a gente traz o corpo para a terapia, são movimentos onde a gente sabe que vai estimular todas essas principais estruturas onde a gente guarda essas emoções e principalmente os nossos órgãos, que é onde a gente guarda muito dessas emoções. E aí, turma, outra coisa que faz com que a gente não respire, e aí eu vou para um aspecto mais mecânico e fácil de perceber, e aí eu quero que vocês peguem 3 estruturas principais. Deixa eu levantar aqui. Nossa cabeça, certo? Nossa caixa torácica e o nosso assoalho pélvico, tá? Quando a gente se olha aqui de lado, gente, e aí eu vou pegar 3 coisas que a gente faz, que eu tenho certeza que vocês já fizeram
ou em algum momento já tiveram que fazer isso. Se você está trabalhando em excesso no computador, se você está usando em excesso o celular, você percebe que a sua cabeça é projetada à frente. Essa cabeça projetada à frente, ela já traz um deslocamento desse assoalho da garganta, que é uma das estruturas que é considerado o nosso diafragma. Percebe que esse assoalho da garganta, ele tem ligação com essa caixa aqui torácica, e aqui é onde a gente passa aqui as nossas artérias carótidas. E o que é isso? A nossa comunicação do nosso coração com o nosso cérebro, onde faz com que haja essa oxigenação. Então, esse simples fato de ter uma cabeça projetada à frente pelo uso excessivo de celular faz com que essa oxigenação não aconteça e pode ser a causa de muita dor de cabeça, pode ser a causa de muita tensão mandibular, pode ser a causa de tensão no rosto que a gente sente. E tudo isso pode afetar a sua circulação, pode afetar todo o retorno venoso do corpo. Então toda essa oxigenação fechar o ombro, vai fazendo com que a gente também não consiga expandir. Abre aqui o peitoral. Faça um trabalho onde vocês abram essa estrutura do corpo para que vocês consigam aos poucos ir flexibilizando e aumentando a capacidade de conseguir segurar e expandir esse ar lá na sua caixa torácica. E a outra, gente, que também eu tenho certeza que todos vocês em algum momento fizeram, que é aquele escorregar no sofá ou escorregar na cadeira, que a gente leva o corpo lá para dentro. É como se a gente pegasse aqui e encaixasse para dentro o nosso quadril, fazendo também, gente, aqui no nosso quadril, a gente tem bem aqui um músculo que é o psoas, que ele tem ligação direta com o nosso diafragma. E o que ele faz? Quando a gente começa a escorregar da cadeira, é como se a gente puxasse o nosso diafragma. Então a gente faz com que o nosso diafragma ele não consiga estar fazendo esse movimento de descida e subida, ele não está fazendo aquela pressão que eu disse dos gases se movimentar. Então, ele vai fazer também como que tu não consiga ter uma respiração efetiva. E isso, gente, também é algo que é muito importante. Eu sempre trago na minha prática, sentar sobre os ossinhos do bumbum, ali sobre os seus isquios, reorganizar a postura. Então, percebe que para a gente falar de respiração, não adianta só a gente vir aqui e aprender técnicas de respiração. Porque a respiração, gente, ela passa pela consciência corporal. A respiração passa pelo autoconhecimento do corpo, entender que o nosso corpo tem comunicação, entender que o nosso grande fio de prumo que traz abertura para esse grande tubo, para essa pressão vertical conseguir acontecer é a nossa coluna. Então a gente precisa estar com uma boa postura. Só que muitas vezes a gente não consegue manter essa boa postura porque a gente tem muitos músculos tensionados. E aí eu venho com algo que eu bato muito na tecla e que eu percebo que muitas pessoas ainda não falam, que assim como fortalecer os nossos músculos é essencial para a saúde, relaxar os nossos músculos que estão lá cronificados em contração é essencial para a saúde. Porque para um músculo poder contrair, ele precisa ter capacidade de contrair. E para isso ele tem que estar também no seu relaxamento, ele precisa estar pulsando entre extensão e contração. Porque se eu tiver contraído, eu não vou conseguir me movimentar. Ele vai ficar preso assim, contraído. E isso é nesses músculos todos responsáveis, nessas estruturas responsáveis pela nossa respiração. Então a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar o relaxamento. E como que a gente trabalha, gente, o relaxamento do nosso corpo? A gente pode trabalhar com uma simples prática de relaxamento restaurativa, onde a gente deita, respira, percebe o corpo. A gente pode fazer um movimento solto, onde a gente dá liberdade para o corpo se movimentar. A gente pode fazer uma massagem, uma liberação miofascial. A gente pode fazer a partir de práticas como acupuntura,
acupuntura também, enfim. Na minha plataforma do Projeto Corpo Consciente, eu tenho aulas específicas para isso. Aula de autoafeto, onde trabalha esse relaxamento, autoliberação, mas existem várias maneiras que a gente pode trabalhar, mas não esqueçam, gente, não é só aprender uma técnica de respiração, a gente tem que fazer com que perceba como esse corpo, a gente só consegue mudar o que a gente conhece. Começa a perceber mais e conhecer mais seu corpo. É isso a principal coisa que eu quero estimular em vocês, gente. A gente quer conhecer tudo tanto lá fora, a gente quer conhecer milhões de lugares, a gente quer conhecer milhões de técnicas, a gente quer conhecer milhões de profissionais que vão resolver a nossa vida, mas a gente não começa simplesmente conhecendo a nós mesmos. E quando a gente conhece a nós mesmos, gente, e como hoje já tem um super movimento de autoconhecimento, esse autoconhecimento passa pelo conhecimento do corpo. O médico, ele não tem que saber mais do teu corpo do que você mesmo. O terapeuta, eu não tenho que saber do teu corpo mais do que você mesmo. Você tem que conhecer o seu corpo, você tem que entender, se interessar como isso funciona. Porque quando a gente aprende, a gente começa a entender como que a gente vai trazer mais saúde, mais autorregulação para esse corpo. Oi, mamãe! Minha mãe! Boa noite, bichinha! Então, gente, isso é uma das principais coisas que eu quero trazer nessas lives, é vocês se apaixonarem por esse processo de corporificação que é o seu corpo, se apaixonarem por tudo isso que aconteça. Não tratem mais o seu corpo como se ele fosse um inimigo ou como se ele fosse algo fora de você. É bem o contrário, é ele que traz esse habitat para as suas emoções, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos, para a sua vida. Eu digo que o nosso corpo, gente, é o veículo da nossa alma. É a partir dele que a gente está aqui fazendo o que a gente pode fazer. Então vamos respeitar mais esse corpo, escolhendo melhores alimentos, escolhendo melhores práticas, olhando com ele para mais amor. E aí, gente, terminando essa questão, deixa eu pegar aqui a minha cola, a outra coisa que eu ia falar. Então, assim, as 4 coisas que eu vim trazer hoje, né, do que dificultam a nossa respiração. Primeiro, falta de consciência. Então, começar a conhecer esse corpo, que é isso que eu vou trazer aqui. Como é que a gente respira, como é que funciona, tá? Depois, olhar para esse excesso de estresse, esse excesso de contraturas, o que esse corpo, esse estresse está fazendo com essa respiração. Porque lembra, né, gente, a respiração é a nossa comunicação com o meio externo. Então, se o meio externo, ele traz aquele estresse, ele vai, a partir da nossa respiração, desregular todo o nosso corpo. E aí a gente vai estar desregulado emocionalmente, mentalmente, tudo a partir daquele estresse. E essa respiração é um dos grandes maestros que está ditando esse ritmo. Sobre as posturas, né, gente? Então percebam quando vocês ficarem sentados, percebam a postura, pegando aqueles focos, né? Percebam onde é que está a localização do seu pescoço, perceba como é que está a localização do seu abdômen. Muitas pessoas, às vezes, como é que está o excesso de gordura abdominal, né? Porque às vezes, gente, se a gente está com uma super gordura abdominal, um super abdômen protuso, esse abdômen ele não vai conseguir fazer com que o diafragma de vocês se movimentem. Então, gente, quando a gente olha para essa questão de gordura visceral, volume abdominal, é muito mais do que estética, não é estética, é para entender que você precisa ter esse movimento diafragma e para isso a gente precisa estar com uma abertura maior. E se a gente se posicionar ou muito fechado, e pode ser que nem tenha gordura abdominal, mas totalmente fechado ou com muita gordura, a gente não vai conseguir se movimentar. Boa noite, Su! E essa parte das emoções, gente, essa parte das emoções sempre precisa também ser olhada. Então, nunca esqueçam de entender que o respirar, ele também passa pelas emoções e que a gente precisa olhar. E pra gente finalizar a nossa live de hoje, eu quero só trazer algo para que vocês sintam, que eu acho que sempre a teoria, ela tem que vir com a prática, porque se eu falar, a gente não vai sentir. E eu quero uma coisa que eu trago na minha prática é a gente se reconectar mais com o nosso sentir, a gente parar de ficar tanto no cabeção.
Então, vamos sentir a nossa respiração e compreender que a nossa respiração é muito mais do que abdômen e peito. Mas primeiro eu quero que vocês coloquem uma das mãos no abdômen, a outra no peito e tragam a respiração. Boa noite, Beth. E percebam na inspiração e expiração pelo nariz, quem é que sobe primeiro? É o seu peito? É o seu abdômen? Primeiro, só percebam. As mãos ajudam a trazer essa consciência corporal. E aí depois, gente, eu quero que vocês agora intencionem elevar primeiro o abdômen de vocês. Então, na inspiração, a gente leva o ar lá para o abdômen primeiro. E percebam como naturalmente chega no peito. Esse naturalmente é o que acontece com as nossas pressões. A pressão que a gente faz descendo esse diafragma faz com que o ar suba. Então percebe como naturalmente quando você traz o ar para o abdômen, ele sobe para o peito. Isso, e aí a gente está percebendo aqui principalmente, gente, essa questão da nossa respiração que eu falei vertical. Só que lembra que eu falei que a gente também tem a horizontal? Então vamos pegar aqui, ó, na nossa caixa torácica, aqui na lateral, essa musculatura aqui, acessória, ela também participa da respiração. Tanto os nossos intercostais, quanto o nosso serrátil, um músculo que tem aqui. Então leva a respiração. Expande a respiração para o lado, como se fosse um fole, e vai percebendo o quanto você consegue expandir e contrair. Isso. Perceberam, gente? E agora percebam, lá no assoalho pélvico, imaginem agora, gente, o assoalho pélvico de vocês como sendo, lembra o tubo de pasta de dente, ó? Pensa no assoalho pélvico sendo a tampa desse tubo, tá? E aí eu quero que quando você, lembra que quando a gente inspira, a gente leva o ar lá para baixo, o diafragma desce. Quem segura, gente, é o nosso assoalho pélvico. Então eu quero que vocês, sentados, percebam a pressão que exerce sobre esse assoalho quando vocês estão inspirando. Percebe se chega uma pressão lá no assoalho pélvico. E isso, gente, às vezes essa respiração, essa simples respiração, ela já vai trabalhar o assoalho pélvico de vocês, coisa que a gente sabe que tanto para o homem em relação da próstata, quanto a mulher e suas questões todas de escape de xixi, de tudo isso depois de ter tido filho, que traz um pouquinho mais de frouxidão. Isso é muito legal, uma respiração que também está trabalhando a face do assoalho pélvico. E nas aulas, gente, nas aulas e principalmente nas aulas da plataforma, nas minhas aulas também presenciais, eu utilizo dessa bolinha de fisioterapia, mas a gente pode também trabalhar se tiver um overball em casa, ou se tiver uma bolinha que vocês consigam, enfim, que tenham essa disponibilidade, né, na plataforma, a pessoa ganha essa bolinha, a gente coloca ela em todos os locais, a gente coloca ela aqui do lado para ter a percepção, para perceber como que o ar chega lá daquele lado, a gente senta em cima da bolinha para perceber essa pressão, ela ajuda na nossa própria percepção, a perceber essas partes do corpo e trazer mais consciência corporal. E outra dica, gente, e última dica aí pra gente fechar, eu quero que vocês sintam aí, quem tiver a bolinha, eu sei que diversas alunas minhas aqui estão aí com a bolinha, mas quem quiser colocar uma almofada e quem quiser só sentir com o encosto da cadeira, tá tudo certo. A gente tem aqui, gente, o nosso diafragma, certo? Mas o nosso diafragma não acaba na frente, o nosso diafragma tem a parte posterior dele. Então, quando a gente coloca a bolinha exatamente nessa linha e leva o ar lá para trás, a gente está expandindo e está fortalecendo a parte posterior do nosso diafragma só com a respiração.
E para que isso serve, gente? Muitas pessoas que chegam para mim com problemas posturais, não adianta só ir para academia e fazer a tal remada. Não adianta só pegar e fortalecer lá com o serrote, porque isso é a musculatura mais superficial. A gente tem que fortalecer de dentro para fora. Então, para a gente fortalecer de dentro para fora, a gente precisa também fortalecer a parede lá de dentro, que dá sustentação com a parte posterior do diafragma. E essa parede, ela tem contato direto com as nossas coluna torácica. Então, assim, muitas vezes, gente, uma reestruturação de uma coluna torácica, onde sente que tem aquela cifose, né, que é aquela corcunda, a gente só vai reorganizar, reorganizando também a nossa respiração. Então, a partir desse movimento, a gente consegue reorganizar. E depois dos 60 anos, e eu sei que eu tenho bastante aqui, o pessoal aqui 60 a mais, depois dos 60 anos, gente, o nosso diafragma, ele começa a ter um papel muito mais postural, porque ele ajuda ali a lombar e a nossa torácica a segurar essa postura. Então, quanto mais a gente trabalhar a respiração, a gente também vai estar ajudando na nossa postura. Então, gente, vejam bem nessa pequena aula, nessa pequena live, o quanto eu trouxe de informações para vocês realmente começarem a prestar atenção e praticarem a respiração. Eu sei que às vezes a gente não arranja tempo porque não é um hábito, mas coloquem, gente, 5 minutos, percepção corporal. E quem tiver dificuldade, gente, eu tenho a plataforma do Projeto Corpo Consciente, onde eu tenho tudo isso mastigadinho para você. E você pode, a partir das aulas, conseguir ter essa dinâmica, ter essa coerência e esse hábito na sua vida. Que bom que você gostou, Verinha. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, que queira trazer alguma percepção, alguma pergunta, a hora é agora, que a gente está chegando no final da nossa live e queria já agradecer vocês. É um prazer eu estar falando sobre isso, que me encanta tanto. Obrigada por estarem aqui. Eu sei que muitas pessoas vão assistir depois também. Muito obrigada. E quanto mais, gente, vocês estiverem aqui, mais vocês mostrarem esse interesse, que nem eu sempre digo, né? O professor precisa do aluno. Eu gosto de trazer esses conteúdos, de poder transbordar tudo que modificou a minha vida e que trouxe essa minha nova visão de corpo. Então, gente, mais uma vez, um beijo grande, tá? Boa noite, uma boa segunda, uma boa semana. Amor, obrigada, Claíra. Uma boa semana, gente, tá? Um beijo no coração aí de cada um e nos vemos. Para quem eu vejo presencial, em breve estaremos juntos. Beijo grande. Obrigada, amor, por estar aqui me apoiando. Beijo, mamãe. Beijo todo mundo.